Vamos então à primeira videoaula da nossa disciplina. É hora de conversar sobre comunicação. Você já sabe, né? Todo biólogo, quando quer impressionar um público, volta lá para o Darwin, fazendo referência a algum livro clássico dele. Alguns voltam até mais longe, até Aristóteles, por exemplo. Você fazer uma citação à antiguidade clássica geralmente mostra erudição, conhecimento. Só que hoje eu quero pedir truco. Que tal nós voltarmos mais longe ainda, 2600 anos atrás? Para um dia muito bonito em que o Buda, o Shakyamuni Buda, reuniu os discípulos e seguidores dele no jardim preferido para dar um sermão. Só que na hora em que estava todo mundo pronto para a palestra do Buda, ele ficou calado. O Buda não se mexia e não falava nada. Todo mundo começou a ficar muito incomodado com aquilo dali. Será que era para falar antes do Buda? Será que era para fazer algo antes dele? Olha, depois de um longo período de silêncio, o Buda simplesmente pegou uma flor de lótus e mostrou diretamente para um discípulo, uma Rakashapa. Uma Rakashapa começou a rir muito gostoso, sem controle, e o Buda começou a rir junto com ele também. E naquele momento, uma Rakashapa atingiu a iluminação. Você deve se perguntar: poxa, para chegar ao Nirvana basta olhar para uma flor? Não é bem assim. Mahakashapa tinha anos de prática budista. Meditação, jejum, doação, caridade, sacrifício. Olhar para aquela flor era só o último empurrãozinho que faltava. Só que o Buda, em toda a sua sabedoria, sabia qual mensagem ele queria passar, para quem, como, quando, onde e por quê. O Buda sabia fazer uma comunicação eficiente através de uma imagem direta. Nesse caso, a imagem direta foi uma flor de lótus. Mas aqui nessa disciplina eu quero ensinar para você que dá para fazer vários outros tipos de imagem direta que facilitam muito a comunicação oral da gente. Vamos começar então falando sobre o que é oratória. Esse é o objetivo dessa aula. É falar um pouco sobre as diferentes formas de comunicação usadas na academia. É bom lembrar que nós somos animais sociais. Nós precisamos de relações sociais para viver e nós estabelecemos essas relações principalmente através da fala. E nós falamos uns com os outros há muito tempo. Nossos antepassados hominídeos já usavam oratória. Na verdade, primatas já se comunicam de forma oral há muito tempo, mesmo antes de os hominídeos surgirem. E nós praticamos a fala desde a primeira infância. Bebezinho já começa a balbuciar palavras. A gente nasce com o hardware e o software necessários para falar de forma instintiva. E nós fazemos uso dessas ferramentas. Nós fazemos discursos públicos desde a antiguidade. É só a gente pensar, por exemplo, na Ágora da Grécia Antiga. E a gente pensa muito, né, na Grécia, em Roma também, só que o Oriente trabalha oratório há milênios. Então é importante a gente buscar ferramentas e habilidades em diversas fontes, não só no Ocidente, mas também no Oriente. Ok, mas como é que nós nos comunicamos dentro da cultura acadêmica, dentro desse nosso pequeno mundo? Existem várias formas de comunicação científica. A principal delas, o pilar da ciência, é um artigo científico ou artigo técnico publicado em revistas revisadas pelos pares. É dessa forma que nós oficialmente contamos uma novidade ao mundo. Só que cientistas também escrevem livros de vários tipos e também contam novidades em livros. E nós também usamos a comunicação oral, em congressos, em seminários, em visitas técnicas, em palestras. Depois que a internet foi aberta ao público, surgiram várias outras formas de comunicação científica, como os blogs, os podcasts, canais de YouTube. Olha, o que não falta é meio hoje em dia. Mas aqui o nosso foco são as palestras, né? E é preciso a gente falar de princípios fundamentais que regem palestras. A gente vai falar de um a um aqui, só que depois vamos destrinchando ao longo da disciplina. Primeiro que uma palestra é um argumento. Segundo, uma palestra é uma propaganda. E terceiro, uma palestra complementa a sua produção bibliográfica. O que eu quero dizer com isso? Você dá uma palestra acadêmica para convencer um público sobre uma descoberta que você fez. E você quer deixar o público curioso para ler os seus trabalhos. E é essa retroalimentação entre comunicação escrita e oral, entre palestra e artigo, que aos poucos vai construindo a sua reputação acadêmica. E existem vários tipos de palestra. Se nós quiséssemos falar dos principais, poderíamos elencar três aqui. A palestra curta, ou talk,
aquela palestra típica de congresso, também a mesa redonda ou painel, chamada de panel, em que mais de uma pessoa fala e depois todas discutem juntas, e a conferência ou palestra magna, ou keynote, que é aquela palestra principal de um evento científico, uma honra geralmente reservada a pessoas que estão em meio de carreira ou já na fase sênior da carreira. Mas aqui nessa disciplina vamos focar na palestra curta, na talk. Por quê? Porque essa é uma palestra que vocês vão dar muitas vezes na carreira de vocês, então é importante dominar esse formato. E além disso, esse formato serve como guia para a gente aprender diversas ferramentas e aprender várias habilidades que podem ser transferidas para diversas outras situações. Vamos pensar em fundamentos universais, então, que vocês devem observar ao longo dessa disciplina. Primeiro, defina a sua mensagem. Não adianta falar eu quero dar uma palestra se você não tem uma história para contar. E conheça o seu público. É fundamental saber para quem você está falando, porque isso vai definir o formato da sua mensagem. Também é fundamental escolher o meio. Hoje em dia, a gente pode dividir as palestras entre presenciais e remotas, mas mesmo dentro desses dois mundos, existem vários meios que podem ser escolhidos. Outra coisa fundamental é controlar o tempo. Nada demonstra mais desrespeito aos seus colegas e à sua comunidade do que não respeitar o tempo que te dão para dar uma palestra. Ou seja, estourar o tempo. Quanto tempo eu tenho? Essa é uma pergunta mais profunda do que parece, muito filosófica, na verdade. Em palestras curtas, em geral nós temos 10 mais ou menos 2 minutos, ou seja, a palestra deve levar entre 8 e 12 minutos. E temos de 3 a 7 minutos para discussão com o público. Já em mesas redondas, cada pessoa costuma ter entre 10 e 20 minutos para falar e todo mundo debate junto aquele tema central em 30 a 60 minutos. E nas conferências ou palestras magnas, em geral aquela pessoa que recebeu a honra, né, o convite para a palestra, tem de 30 a 50 minutos para falar e de 10 a 30 para discutir. Mas lembrando, nosso foco aqui são as palestras curtas. E foco é fundamental, gente. Não dá para falar tudo, contar todos os detalhes do seu trabalho numa palestra. Você tem que focar no contexto e no objetivo e nas conclusões do seu trabalho. E eu vou mostrar ao longo dessa disciplina como fazer isso. Mas lembre-se, os detalhes pertencem à comunicação escrita. A comunicação oral é focada no miolo da sua mensagem, no coração dela. Qual é o moral da história? O que eu gostaria que você se lembrasse depois dessa aula? Primeiro, que a oratória também é muito importante na ciência, apesar de a comunicação escrita ser o nosso meio oficial de comunicação. Olha, antes de preparar uma palestra, saiba qual mensagem você deseja comunicar, para quem, onde, quando e por quê. E use imagens diretas. Assim como o Buda conseguiu ajudar o Mahakashapa a se iluminar simplesmente mostrando uma flor de lótus, você pode fazer esse tipo de imagem direta em várias situações de comunicação oral. E você vai aprender como ao longo da disciplina.